Muito bom dia para você que está acompanhando a programação da TV Evangelizar. Tudo bem, pessoal? Tudo bem na medida do possível, né, Ricardo? Eu sei, gente. Talvez você aí de casa tenha acordado que nem eu, né? Acorda, liga o radinho, vai dar uma olhadinha no noticiário e a gente é surpreendido, de certa forma sim, surpreendido com a invasão da Rússia na Ucrânia e essa guerra que pode arrastar a Europa inteira para esse conflito, né? E eu falo sinceramente para vocês que foi surpresa para mim, porque eu juro para vocês, eu esperava que houvesse uma solução pacífica para esse problema. Que em pleno 2022 nós não ficássemos sabendo e ficássemos acompanhando uma guerra entre irmãos que já pertenceram ao mesmo país. Mas de qualquer forma, o Evangelizar em Forma vai falar sim sobre esse assunto, afinal de contas, né, gente? Nós falamos de Curitiba, capital do estado do Paraná, é o estado brasileiro que mais tem imigrantes ucranianos e russos no Brasil. E vocês sabem também que na América Latina, o Brasil é o país que mais abriga descendentes de ucranianos. Por isso que nós estamos atentos a todas essas movimentações e nós vamos trazer esse tipo de informação sobre o conflito de uma característica muito peculiar. Aquela que respeita o telespectador e que entende, compreende também você, telespectador da TV Evangelizar, gosta de um noticiário com uma linguagem muito típica, muito característica da TV Evangelizar. Então, por isso que esse programa de hoje ele vai sim tratar desses assuntos, mas muito mais. Afinal de contas, né, gente, o noticiário não para. Temos muita prestação de serviço, muita informação bacana também para dar para você de casa. Então, fazer o seguinte, vamos às manchetes. Aqui, ó, as manchetes, os destaques do programa de hoje. Taca-lhe pau! Rússia invade Ucrânia e começa a guerra que pode arrastar países ocidentais junto. Governo vai revisar abono de PIS/PASEP e é boa notícia. Quase 2 milhões de brasileiros serão incluídos numa nova lista de trabalhadores que terão direito a receber o abono de PIS/PASEP este ano. Banco Central anuncia novo lote de valores a receber. São taxas ou tarifas cobradas de forma indevida. Parcelas ou obrigações de operações de crédito também cobradas de forma ilegal. Convenções trabalhistas de janeiro superam inflação. As condições para as negociações de reajustes salariais em janeiro desse ano foram melhores do que as registradas nos meses anteriores. O Evangelizar em Forma desta quinta-feira, 24 de fevereiro, já está no ar. Já está no ar e vamos falar do tempo, gente. Afinal de contas, Curitiba amanheceu nublado, tava tendo uma garoinha até agora há pouco. Agora parou, né, gente? Garoinha fina, gostosinha, temperatura na marca ali dos 20 graus. Vamos à previsão do tempo para o Brasil inteiro. Agência Clima Tempo no ar. Taca-lhe pau. O calor e a alta umidade vão provocar temporais sobre o estado do Rio Grande do Sul nesta quinta-feira e tem risco para queda de granizo, principalmente sobre o interior da região sul. Em Curitiba e Florianópolis, a chuva pode vir com forte intensidade no decorrer do dia. Por outro lado, o tempo volta a ficar firme na cidade do Rio e não tem previsão para a chuva. As instabilidades ainda seguem concentradas sobre a região da zona da Mata Mineira e também sobre áreas do sul do Espírito Santo. O alerta é de temporais. Tem sol, calor e pancadas de chuva por todo o estado de São Paulo, inclusive na Grande São Paulo. A chuva pode vir com forte intensidade no decorrer do dia, mas de forma isolada. Sol, calor e pancadas de chuva também em todo o centro-oeste e áreas do nordeste do Brasil. Não se descarta pancadas pontualmente fortes no decorrer do dia. O alerta de temporais ainda vai persistir sobre áreas do leste e norte de Mato Grosso. O dia vai ser marcado por muita nebulosidade, chuva em vários momentos em Manaus e Boa Vista. Tem risco para temporais no decorrer do dia. Por outro lado, o tempo segue firme no sudeste do Piauí, interior do Pernambuco e por todo o norte da Bahia. O calor ainda vai predominar sobre estas regiões no decorrer do dia. A máxima chega aos 32 graus em Porto Alegre, 33 graus no Rio de Janeiro e em Cuiabá e máxima de 30 graus em Manaus. Quente para essas bandas do Rio Grande do Sul, né? Mas vamos falar da notícia do dia, gente, porque agora as agências de notícia acabam de confirmar a informação de que um segundo ataque de mísseis direcionados à Ucrânia, partindo da Rússia, começou nesse instante. Mas, Ricardo, como é que começou essa guerra? Que horas aconteceu isso no horário de Brasil? Vamos então a essa ordem cronológica desse conflito que começou ontem à noite, nessa madrugada. Vanessa está com a gente, tem essas informações.
bom dia na medida do possível, né, Vanessa? Pois é, Vilches. Bom dia para você e a todos que nos acompanham. Infelizmente aconteceu. Após semanas de tensão, a Rússia atacou a Ucrânia nas primeiras horas da madrugada desta quinta-feira, 24 de fevereiro. Uma operação militar nas regiões separatistas do leste ucraniano. Explosões e sirenes foram ouvidas em várias cidades do país. Pouco após o anúncio da invasão feito por Putin, começaram relatos na imprensa de sons de explosões e artilharia nas cidades ucranianas de Kharkiv e Kiev. Centros de comando militar nessas duas cidades foram atacados com mísseis, segundo disse uma fonte do Ministério do Interior a um site ucraniano. Autoridades da Ucrânia informaram que pelo menos 50 pessoas morreram e 6 aviões teriam sido destruídos. A Embaixada do Brasil na Ucrânia pediu para os brasileiros que moram em Kiev para que fiquem em casa, exceto se houver ativação de sirenes. Na manhã desta quinta, longas filas já se formaram nas principais avenidas de Kiev, com moradores tentando deixar a região. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky convocou a população para defender o país e disse que cidadãos podem utilizar armas para defender o território. Em seu pronunciamento antes do ataque, Putin justificou a ação ao afirmar que a Rússia não poderia tolerar ameaças da Ucrânia. Ele recomendou aos soldados ucranianos que larguem suas armas e voltem para casa. O líder russo afirmou ainda que não aceitará nenhum tipo de interferência estrangeira. Para que você em casa entenda a principal razão por trás desse conflito, é o desejo da Ucrânia em fazer parte da Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, uma aliança militar internacional fundada em 1949 e que conta com 30 países membros, entre eles Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, Itália e Turquia. O que estaria em jogo também é uma questão cultural e geopolítica, pelo fato da Rússia não querer um vizinho convertido ao Ocidente, um vizinho inscrito na OTAN e com laços com a União Europeia. A Rússia tenta preservar a sua influência sobre uma área que já foi a cabeça da União Soviética. Para Putin, a Ucrânia ainda pertence ao Império Russo. O conflito tem a ver com laços culturais, mas sobretudo com laços políticos. Voltamos com você, Vilches. Vanessa, você lembrou um episódio aqui que eu lembro que eu estudava na escola, na faculdade, nós estudávamos isso. Quando foi criado a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, lá em 1917, o primeiro presidente da República, ou ditador russo comunista, Joseph Stalin, provocou um massacre do povo ucraniano, que tinha religião própria, afinal de contas eles eram cristãos ortodoxos e tinham um idioma próprio. Foi aí que foi feita a primeira limpeza étnica de um povo para proporcionar a junção da Ucrânia à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E desde então há esse conflito. Exato. Os ucranianos eles se consideram um povo à parte da União Soviética. Tanto é que eles são hoje um país independente, porém existem ali duas regiões que fazem fronteira com a União Soviética, que o povo se identifica como russo, falam russo, tem as origens da Rússia. E a partir daí é que acontece esse conflito, para a gente ter uma noção exatamente da identificação que acontece entre esses povos. Que essa diferença está desde o idioma até a religião, né, Vanessa? É isso que a gente precisa compreender também. Exatamente, viu, Gisele? É um pedaço muito pequeno, se você for pensar em áreas, né? É uma região muito pequena, assim, mas que já está causando todo esse conflito e que já está se refletindo em todo mundo, viu? Então tá. Então vamos combinar o seguinte, daqui a pouco você volta trazendo mais informações pra gente? Pode ser? Porque a gente tem que falar muito também, gente, sobre essas consequências dessa guerra lá na Europa, em países ocidentais. Porque a gente começa a lembrar de outros conflitos que aconteceram, que envolveram países ocidentais europeus, como, por exemplo, as tantas operações que aconteceram em países do Oriente Médio, e nunca nesse período, como a guerra no Kuwait ou a guerra no Iraque, aconteceu isso que pode acontecer lá na Europa agora, que é aquele conflito de tropas dentro de cidades populosas. Kiev, por exemplo, tem 3 milhões de habitantes. Quando toca a sirene lá em Kiev, eles vão para a estação do metrô, que tem uma estação lá que tem aproximadamente 150 metros de profundidade para evitar ser bombardeada. Então são cenas que nos remetem, por exemplo, àquela época de guerra de guerrilha, de Segunda Guerra Mundial, onde combatentes invadiam uma cidade e atiravam em qualquer um, inclusive civis. Então é esse o receito de autoridades e de gente que entende nesse assunto quando a gente fala desse conflito entre Ucrânia e Rússia, que a gente já volta a falar.
nós temos muita coisa para falar para vocês, por exemplo. Então nós vamos falar agora até de uma boa notícia para quem na semana passada, a semana anterior, estava até naquela expectativa a partir de um comunicado do Banco Central, o tal do valores a receber, né? Aquelas continhas paradas, aquela conta no banco que você não movimentava e de repente o Banco Central chegou e falou: ô gente, vocês têm dinheiro aí, vem receber. Pois é, ontem o Banco Central informou o seguinte, que vai vir aí uma segunda leva de contas que também estavam esquecidas. É mais dinheiro pra gente aí que estava escondido. Quer ver? A Andressa tem os detalhes e informações. Bom dia, Andressa. Bom dia, Vilches. Bom dia para você que nos acompanha. O Banco Central informou que ainda mais dinheiro de contas paradas será devolvido para correntistas. Nós divulgamos aqui a novidade que provocou uma correria para consulta na página Valores a Receber na internet. Os bancos irão devolver aquele dinheiro de contas que não tem mais movimento e que os donos nem sabiam que existiam. São 28 milhões de contas no Brasil inteiro, 4 bilhões de reais de dinheiro parado que serão devolvidos a partir do mês que vem. Mas agora o Banco Central informou que mais dinheiro deverá ser devolvido. São taxas ou tarifas cobradas de forma indevida, parcelas ou obrigações de operações de crédito também cobradas de forma ilegal. Essas irregularidades foram apontadas pelo Banco Central. A partir daí, um termo de conduta foi feito com os bancos para definir regras para essa devolução. E é muito dinheiro, mais 4 bilhões de reais em uma segunda etapa que ainda não foi definida. O Banco Central só antecipou que mais dinheiro vai ser liberado e a forma de consulta vai se manter a mesma. Entrar na página do Valores a Receber para consulta e depois aguardar o prazo para depósito do dinheiro. E hoje eu fico por aqui. É com você, Vilches. Valeu, Andressa. Obrigado pelas informações, obrigado pela participação. Ô, gente, compromisso nosso aqui, tá? Quando o Banco Central começar aquele calendário de liberação de consulta para saber quanto de dinheiro tem a receber e quando vai ser pago, nós vamos ser os primeiros a noticiar. Porque é o seguinte, tá todo mundo que nem vocês aqui, ó, na expectativa de saber quanto que tem dinheirinho. Nós temos dinheirinho para receber, né, Pelé? O meu tem uns faz-me rir lá, quem sabe, né? Um dinheiro bacana. Então a gente vai informando para vocês ao longo do mês que vem, terça-feira já é março. Então a gente vai informando para vocês, tá bom? Agora um outro assunto. Hein, vocês que andam de carro, vocês que vão lá no posto uma vez por mês ou a cada 15 dias desabastecer, vocês perceberam que o preço da gasolina baixou? Perceberam não? Faz 4 semanas já, gente. Uma informação que saiu ontem na Agência Nacional do Petróleo. A informação é essa. Faz 4 semanas que na média no Brasil o preço da gasolina está diminuindo. Mas será? Vocês perceberam mesmo? Deixa eu ir lá para Maringá conversar com a Luciana, que Maringá é o seguinte, vocês que são de fora do Paraná. Maringá é tradição. É a gasolina mais cara do Paraná, tá lá em Maringá. Não sei por quê, mas é assim que acontece. Bom dia, Luciana, as informações sobre esses detalhes da queda do preço da gasolina. Bom dia, Ricardo. Bom dia para você, bom dia a todos. Então, a gente não sabe como explicar esse mistério, mas a realidade é que na primeira quinzena de fevereiro, o preço da gasolina teve uma pequena queda, mas foi assim, uma pequena queda mesmo, muito tímida, 0,17%, mas alguns motoristas acabaram sentindo essa redução ali, 1 ou 2 centavos. Mas aí, como você mesmo falou, aqui em Maringá não foi bem assim, porque Maringá tem o combustível mais alto do Paraná. Só para você ter uma ideia, na primeira quinzena de fevereiro, o preço médio da gasolina aí em todo o Brasil foi de R$ 6,89 e Maringá andou na contramão. A gente tem aqui uma média que foi feita desses primeiros 15 dias do mês. Maringá estava com uma gasolina a R$ 6,55 e isso era um valor mais alto do que a média nacional e um pouquinho menor do que a média nacional. Porém, o etanol estava a R$ 4,94 e esse valor era acima da média estadual e da média nacional também. A gente está aqui num posto de combustíveis, eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês, olha, só para a gente ter uma ideia. Aqui nesse posto hoje, o etanol está sendo vendido a R$ 4,98 e a gasolina a R$ 6,69.
Aí uma das alternativas, aí uma forma para o motorista pagar um pouquinho mais barato é ele baixando o aplicativo do posto e aí ele consegue pagar um etanol a R$ 4,83 e a gasolina a R$ 6,49, mas é claro que isso não acontece em todos os postos de combustíveis, somente em alguns. Então, a realidade é que a grande maioria dos motoristas está pagando uma gasolina cara, muito cara, a mais cara do Paraná. E aí eu tenho aqui também, Ricardo, algumas médias aqui, alguns números, por exemplo, de onde foram registradas aí as maiores quedas nos preços. A gente tem o Rio Grande do Sul, que teve a maior queda registrada aí nessa primeira quinzena de fevereiro, menos 2,18%. Seguido aí por dois estados da região norte. A gente teve o Amapá com uma queda de 1,71% e Tocantins com uma queda de 1,09%. Em contrapartida, a gente tem aqui 3 estados da região norte que registraram as maiores altas. A gente tem o Acre, que teve uma alta de 1,80%, seguido de Rondônia, com 0,57%, e de Roraima, que teve 0,55% de alta. E aí, quando a gente fala nessa média entre as capitais do Brasil, a gente teve o Rio de Janeiro, com a gasolina mais alta aí, R$ 7,24, seguido de Aracaju, R$ 7,09, e o menor valor, os menores valores entre as capitais estão em Macapá, com R$ 6,24 e em Porto Alegre com R$ 6,31. Agora, o que acontece, Ricardo? A gente tem o etanol um pouco mais barato, mas mesmo assim não compensa, segundo os especialistas, não compensa, por exemplo, encher o tanque de álcool, porque para isso ele teria que ser pelo menos 70% mais barato que o valor da gasolina. Então, essa é a realidade dos motoristas em todo o estado e aqui em Maringá um pouquinho mais difícil, porque todo mundo aqui está pagando mais caro. Barbaridade. Valeu, Luciana, obrigado pela informação, obrigado pela participação. Gente, anteontem em Fortaleza, um dono de posto decidiu o seguinte: vou vender meu estoque de gasolina sem imposto. Terminou em 4 horas. A gasolina estava beirando R$ 5,00 redondo lá. Barato, né? Tá o quê? 6 aqui, tava 6,20, você me falou. 6,40 aqui, tá caro, uma barbaridade. Mas baixou. É que vai baixando pequenininho. E a gente sente quando aumenta o preço, né? Aumenta 4 centavos, 5 centavos, a gente já reclama. Aí quando baixa 1 centavo, 2 centavos, nem faz diferença assim no bolso, né? Gente, vamos fazer um intervalo comercial? Vamos, mas espera só um pouquinho que eu quero mostrar para vocês uma imagem ao vivo da capital da Ucrânia, Kiev. Você que está chegando agora, sim, aconteceu a invasão à Ucrânia por parte do governo russo. Nossa, Ricardo, é foto? Tá tudo parado? Não, gente, é um vídeo que nós estamos mostrando para você para dar uma noção do clima que está acontecendo por lá. Houve notícia, sim, de que a capital foi bombardeada, mas nos arredores do centro da cidade, que é essa imagem que nós estamos mostrando. Aqui no Brasil agora, nós estamos com o horário de 8h38, que é o horário de Brasília. Lá são 5 horas a mais, lá 13h38, 1 hora da tarde e 38 minutos. Intervalo comercial rapidinho, a gente já volta, tá? Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Evangelizar Informa de volta às 8 horas e 41 minutos, gente, para atualizarmos a situação do conflito, a guerra entre Rússia e Ucrânia, que foi anunciada na noite aqui do Brasil. E eu digo anunciada porque teve essa característica também. O presidente da República da Rússia, o Putin, foi lá na televisão estatal e anunciar: seguinte, em russo, tá? Seguinte, estamos invadindo mesmo, porque são repúblicas separatistas e o meu governo reconhece essas repúblicas ucranianas como russas. E vamos invadir, vamos tomar. Foi assim que foi anunciada a guerra. E aí houve uma réplica também do presidente da Ucrânia, dizendo o seguinte, convocando a população para esse enfrentamento de guerra. Quer ver o que ele disse? Vanessa, as informações para a gente a respeito disso. Viu, X? Esse conflito já está causando uma crise humanitária e econômica. Como eu falei anteriormente, longas filas foram registradas nesta manhã em Kiev, nas principais rodovias, com moradores tentando deixar o país. Países da Europa Central iniciaram os preparativos para receber pessoas que fogem da Ucrânia. A cidade de Przemysl, no extremo sudeste da Polônia, fica a apenas 10 quilômetros da fronteira com a Ucrânia. Agora, com o confronto militar aberto entre a vizinha Ucrânia e a Rússia, essa cidade, com seus 60 mil habitantes,
pode se tornar um dos primeiros lugares de refúgio para os ucranianos que deixarem seu país. A expectativa inicial é de cerca de 5 milhões de refugiados. Tem também a questão econômica. Os mercados asiáticos, europeus e os mercados futuros dos Estados Unidos despencaram após a operação militar russa na Ucrânia. Os investidores analisam como a invasão da Ucrânia vai impactar a economia na Europa. A Rússia é um dos principais fornecedores de gás natural do continente. Daqui a pouco eu volto para falar da repercussão em todo o mundo. A Rússia já vai começar a sofrer sanções de diversos países. E como você falou, Vilches, o presidente ucraniano falou sim para as pessoas se armarem e saírem para as ruas. É aquela guerra, como você falou, que deve ser corpo a corpo, uma coisa muito triste. Voltamos com você. Valeu, Vanessa, obrigado pelas informações. E nesse pronunciamento à nação e ao mundo, feito pelo presidente da Ucrânia, uma coisa que me chamou a atenção, foi por volta das 6 horas da manhã aqui no Brasil. Ele falava sobre aquelas pessoas que puderem, que corram até os hospitais, porque eles já estão fazendo estoques de sangue, porque as tropas dos soldados ucranianos já estão em combate. Essas pessoas vão ficar feridas e vão precisar de sangue. Para a gente ter uma noção do que é essa guerra. É triste porque nós brasileiros, graças ao bom Deus, nós não temos esse registro, não é verdade? O Brasil nunca entrou numa guerra, num conflito com um país vizinho recentemente. Eu, você, de repente o seu pai, não importa a tua idade, nós não passamos por isso. Então esse registro está muito distante para a gente. O máximo que a gente vê, gente, é por filme. E agora a gente vai ver de forma real. Nós estamos num mundo muito diferente. Isso aqui, ó, permite qualquer um ser uma emissora de televisão. Você vai gravar a gente sendo baleada, você vai gravar bomba fazendo isso, aquilo, outro, e você vai postar na internet. Então, gente, se prepare, porque, olha, nós vamos ver coisas do balacobaco. E por que isso está acontecendo? Tem todo um contexto histórico a respeito desse conflito entre Ucrânia e a antiga União Soviética, hoje a Rússia. É por isso que nós convidamos aqui no Evangelizar em Forma um professor de História da Universidade Federal do Paraná para nos ajudar a entender não só essa questão política, mas essa questão também de identidade, que envolve russos, envolve ucranianos e a antiga República Socialista Soviética. Professor Renato Mocelin está com a gente. Muito bom dia, professor. Obrigado pela presença do senhor aqui para nos ajudar a entender um pouquinho de história. É isso, professor? Esse conflito de agora nos remete a quê? A lá 1917, ainda com Stalin, é isso, professor? Antes um pouco, a Ucrânia é a parte do Império Russo. Inclusive, o Principado de Kiev é que deu origem ao Império Russo. Veio, como você colocou, a Revolução de 17, a Revolução Socialista, né? Os bolcheviques chegaram ao poder. E em 1922 nascia a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, das quais, essas repúblicas, a Ucrânia era uma delas. Durante o período que houve a União Soviética, não havia esse problema, porque 15 repúblicas, todas elas faziam parte da União Soviética e as fronteiras não tinha assim essa questão que nós temos hoje. E para agravar a situação, nós tivemos um líder lá soviético, Nikita Khrushchev, que era ucraniano, e aquela região da Crimeia, ele passou para a Ucrânia. Também russos vão povoar o leste da Ucrânia. Tudo bem, tudo fazia parte da União Soviética. Mas aí, em 1991, o que aconteceu? Nós tivemos a implosão, o fim da União Soviética. E os russos que vivem no leste da Ucrânia começaram a se sentir diminuídos, porque vamos ter, a partir de 2014, um governo nacionalista na Ucrânia. Em 2014, também o Putin resolve anexar a Crimeia. Ele teve o apoio da população, porque 80% da população crimeana é russa. E nós vamos ter essas duas repúblicas separatistas lá, Donetsk e Luhansk, onde a população é majoritariamente russa. Então, esse é o contexto, né? O Putin fez uma série de exigências ao Volodymyr Zelensky, o presidente da Ucrânia. Primeiro, que a Ucrânia reconheça a Crimeia, que foi anexada pela Rússia, que reconheça os acordos de Minsk, onde os russos ali que vivem na Ucrânia teriam uma série de direitos,
e que a Ucrânia não entrasse ou não entre para a OTAN. Ele jogou pesado, tivemos tentativas diplomáticas de evitar o conflito, mas infelizmente, como você narrou muito bem, ele resolveu anunciar a invasão à Ucrânia. Professor Renato, eu vou fazer uma pergunta para o senhor agora que pode parecer capciosa, maldosa para o senhor, mas eu quero aproveitar a presença de um historiador aqui, por isso essa pergunta. Mas se hoje o governo brasileiro tivesse que tomar uma posição, qual seria, dentro de um contexto mundial de agora, qual seria essa posição do Brasil? Eu acho que o governo brasileiro deve zelar pela Carta das Nações Unidas, em que um país soberano não pode ser invadido por... Então, eu acredito que a Rússia está ferindo o direito internacional. Não veio aqui discutir se a população russa daquelas repúblicas tem razão ou não, mas a Ucrânia é um Estado soberano, esse Estado soberano reconhecido pela ONU. Portanto, está violando o direito internacional. O governo brasileiro, sem se meter muito, deve apenas emitir um comunicado pedindo para que haja paz, né, para que a diplomacia impere e que a Rússia respeite o direito internacional. O senhor falou na necessidade de diplomacia. Agora, professor, o senhor vislumbra alguma possibilidade de negociação? Porque, afinal de contas, a guerra estourou. E não há uma reivindicação muito específica com relação por parte do invasor, o governo russo. Ele quer território. O senhor vislumbra uma possibilidade de fim desse conflito a partir do quê? Se é que o senhor vislumbra essa possibilidade. Eu acredito, sabe, que o Biden, ele não estudou um pouco a psicologia do Putin. O Putin fez uma série de exigências. Seria relativamente simples se os acordos de Minsk, firmados entre Ucrânia, separatistas, com aval do governo russo, tivessem obedecidos e que a Ucrânia não manifestasse a intenção intensa, né, de entrar para a OTAN, porque aí a questão de segurança da Rússia. Eu acho que houve por parte dos Estados Unidos, não tanto da Alemanha e da França, mas principalmente dos Estados Unidos, e do governo ucraniano, a crença de que o Putin não teria ousadia, o topete, de invadir a Ucrânia. Porque as consequências, isso estava ouvindo a reportagem, né, são graves. A economia mundial já estava se recuperando. Nós poderemos ter uma queda do crescimento econômico ao longo de 2022, o preço do barril de petróleo disparar, a crise persistir, e há um perigo, né? O perigo de uma guerra generalizada. É preciso não esquecer que a Rússia possui um arsenal nuclear que herdou da União Soviética gigantesco. E ninguém quer uma guerra mundial, evidentemente. Oxalá a CIA impede e que não tenhamos um aumento da escalada do conflito lá entre os ucranianos. Professor... Na verdade, são povos eslavos que falam uma língua muito parecida, que tem uma cultura também muito parecida. Não há essa necessidade. O nacionalismo, infelizmente, ele aumenta as diferenças. E no bojo do nacionalismo, nós tivemos a Primeira Guerra Mundial e uma série de outros pelo mundo afora. Perfeito, perfeito. Bem isso. Professor do céu, eu ficaria com o senhor aqui o programa inteiro, a tarde inteira, porque eu adoro tratar desses assuntos relacionados à nossa história. Afinal de contas, o passado sempre se repete, a história nos mostra isso. Mas eu preciso encerrar com o senhor. Obrigado pela participação, bom dia de trabalho, espero poder contar com o senhor em outras oportunidades aqui, tá bom, professor Renato? Obrigado. Tudo de bom para vocês. Valeu, obrigado. Seguinte, gente, vamos tocando o barco aqui, vamos. Já a gente volta a falar sobre esses conflitos para atualizar as informações do que está acontecendo por lá. Combinado? Agora deixa eu chamar a Patrícia aqui com vocês, gente, para aquela conversa olho no olho. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Vilches. Bom dia, amados que acompanham a TV Evangelizar. Olha só aqui, ó. É ele, o ActiNutri, o melhor emagrecedor do Brasil, eleito
3 vezes, gente, não é para menos, né? São praticamente 15 anos aí de uma história de muito sucesso, porque é um produto maravilhoso em que você pode confiar, assim, ó, até de olhos vendados. Ele é 100% natural, não tem contraindicações, portanto, não se preocupe. Se por acaso você faz uso de medicamentos, né, ele não vai interagir. Pode ficar tranquilo. Com o ActiNutri você vai conquistar a liberdade que você tanto sonhou para a sua vida, tendo muito mais disposição, energia, muito mais saúde e, claro, um corpo mais bonito, usar aquelas roupas que você gosta, não é verdade? E o melhor de tudo, com o ActiNutri você emagrece sem precisar deixar de comer o que você adora. Por exemplo, um lanchinho. É claro que você não vai comer isso todo dia, toda hora, porque com o ActiNutri você vai ter a saciedade, ele vai tirar a ansiedade, então você come sim tudo que você gosta, porém come em menor quantidade, então assim você emagrece. Já vai ligando pra gente, 0800 000 3474. Quero te inspirar a emagrecer com ele, o inigualável, o poderoso ActiNutri. Roda o VT. Oi, meu nome é Amanda Miller, eu sou estudante e moro em Curitiba. Nessa pandemia, assim como muitas outras pessoas, eu engordei uns quilos. Não passava na frente do espelho, não entrava nas minhas roupas. Inventei tanta dieta maluca da internet que engordei, passei mal e mesmo assim não adiantou. Aí me indicaram o ActiNutri e eu perdi 5 quilos em um mês. Se você passa pela mesma coisa, eu recomendo. Olha aí, ele é a melhor opção. E hoje, ó, a preço de lanche nas parcelinhas. O que você paga num lanche aí durante a semana, um mês, hoje você vai conquistar qualquer kit ActiNutri, mas tem que ligar já. 0800 000 3474. Já pensou em Vilches? Parcelinhas a preço de um lanchinho por aí? Você vai ter o melhor emagrecedor do Brasil? Molezinha, e você só vê aqui no Evangelizar Informa. Quando ligar lá, não esquece de falar que viu aqui, tá bom, gente? Valeu, Patrícia. Obrigado pela participação, obrigado pelas informações. Seguinte, gente, nós vamos fazer um intervalo bem rapidinho, mais curto do que coice de porco, porque na volta nós vamos falar o seguinte: a repercussão dessa invasão promovida pela Rússia na Ucrânia. O que será que o governo dos Estados Unidos, que é a polícia do mundo, vai fazer a partir de agora? Já, depois do intervalo comercial. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Evangelizar Informa de volta às 8h58, gente, para mostrar para vocês, sim, imagem ao vivo de Kiev, a capital da Ucrânia, com essas imagens lá no fundo, vocês estão vendo essa fumaça que está levantando? Nossa, Ricardo, foi bombardeio? Gente, não sabemos. O que nós sabemos é que sim, a capital, ela foi bombardeada uma segunda vez numa nova leva de mísseis que saíram da Rússia em direção a Kiev, inclusive a capital. Por isso aquela informação que nós demos, né, que pessoas que moram lá ouviram sirenes e falaram, corre pro metrô, porque lá o metrô é extremamente profundo, justamente para abrigar as pessoas em casos de ataque. Fazer o seguinte, vamos atualizar essas informações de lá, vamos chamar a Vanessa com mais informações, mais notícias. Oi, Vanessa! Vilches, esse conflito já repercute em todo o mundo com sanções para a Rússia. A Alemanha anunciou a suspensão da certificação do gasoduto Nord Stream 2, o que deve impactar os preços. Os investidores também temem que a ação militar eleve o preço do petróleo. Estados Unidos reagiram imediatamente, afirmando que o ataque da Rússia é injustificável e que pagará pelo que está causando ao mundo. Biden afirmou que Putin escolheu uma guerra que trará perdas de vida e sofrimento. O presidente norte-americano disse também que Estados Unidos e seus aliados vão responder de forma unida e decisiva. Olaf Scholz, chanceler da Alemanha, qualificou a operação militar russa de uma violação flagrante do direito internacional, que provocou um dia sombrio em toda a Europa. Disse que a Alemanha condena, nos termos mais enérgicos possíveis, este ato inescrupuloso do presidente russo. O enviado francês à ONU condenou a Rússia por ter escolhido a guerra e disse que o país precisa ser responsabilizado no Conselho de Segurança. Boris Johnson, primeiro-ministro do Reino Unido, disse que o presidente Putin escolheu um caminho de derramamento de sangue e destruição
ao lançar este ataque não provocado à Ucrânia. O Reino Unido e nossos aliados responderão de forma decisiva, escreveu o líder britânico. Israel condenou as ações russas na Ucrânia e pediu às potências mundiais que resolvam a crise rapidamente. A China rejeitou chamar os movimentos da Rússia sobre a Ucrânia de invasão e pediu a todos os lados que exerçam moderação. A Bélgica pede que a União Europeia pare de emitir vistos para os russos. Todo mundo começa a reagir a essa invasão, Vilches? Valeu, Vanessa. Obrigado pelas informações. A Vanessa mencionou Estados Unidos e Canadá, que são os dois países aqui das Américas que mais têm imigrantes ucranianos. Por isso que esses governos responderam rápido a essa demanda de ataque à Ucrânia. Gente, é o seguinte, já são 9 horas, confere? Confere. Nós tínhamos um monte de coisa para contar para vocês, mas infelizmente eu vou pedir desculpas a todos vocês que nós não teremos tempo de levar ao ar essas notícias. Inclusive, uma reportagem que nós preparamos sobre o jogo do Atlético e Palmeiras, final da Recopa que terminou 2-2. Vocês desculpem, a gente espera que vocês compreendam, porque essa história da guerra, infelizmente, era uma coisa de extrema urgência que a gente precisava detalhar com aquelas notícias. Vocês vão ver muito disso nas outras TVs, mas a gente da TV Evangelizar tem aquele compromisso de trazer a notícia. Notícia é uma só, mas com aquele olhar que o telespectador da TV Evangelizar gosta, tá bom? Então fazer o seguinte, nós encerramos aqui, mais uma vez, desculpa a todos vocês de não ter colocado as notícias que nós anunciamos no programa de hoje, mas fique com o Padre Renatinho e amanhã nós voltaremos às 8h20 da manhã, combinado? Fui!